Seminário de História feita por mim, Camille Fernandes, e por Larissa Alessandra. E a pauta de hoje vai ser sobre a escravidão no Brasil e as formas de resistência. Primeiramente, eu vou falar sobre a escravidão dos indígenas e em seguida eu vou falar sobre a escravidão dos africanos. Bom, com o processo de colonização e a descoberta de pau-brasil e a criação de novos engenhos de produção de açúcar, os portugueses precisavam de uma alta demanda de trabalho braçal, e as únicas pessoas disponíveis para isso eram os indígenas. Então eles obrigavam eles a trabalhar. Muitos indígenas relutavam em fazer isso, porque na cultura deles, na concepção, eles não podiam trabalhar porque eram coisas feitas só por mulheres. Além do mais, a coroa portuguesa sofria muita pressão pelos jesuítas, que eram religiosos católicos, que consideravam que os indígenas precisavam ser catequizados. Então, com muita pressão feita por eles, a coroa portuguesa proibiu a escravidão indígena. A escravatura africana. Os historiadores apontam várias razões para o uso de trabalho escravo nas colônias. Dentre elas é que Portugal tinha uma população pequena, cerca de 2 milhões de pessoas. Então não podia alocar parte de seus residentes nas colônias americanas. Para fornecer mais mão de obra que faltavam, os colonos começaram a usar a escravidão, que era já praticada na África e no mundo árabe. Mas lá os motivos eram diferentes daqui do Brasil. Lá era por questões diplomáticas ou por questões de guerras. Aqui foi por questões de etnia, ou seja, pela cor da pele. O transporte de pessoas escravizadas facilitou a produção de mais navios, alimentos, roupas, armas e outros produtos relacionados ao comércio humano. Por esse fato, o comércio de escravos começou a ser importante para a Europa e movimentava grandes quantidades de capital em 3 continentes. Deste modo, portugueses, espanhóis, franceses, holandeses e britânicos tornavam os escravos um negócio lucrativo. Eles lotaram sua carga com os negros africanos, que eram vendidos nos portos brasileiros e em toda a Europa. Os negros africanos foram trazidos de suas colônias africanas para trabalhar na agricultura e mineração. Eles também forneciam vários serviços familiares ou municipais. Nas cidades existiam os chamados escravos de aquisição, para o comércio ou serviço. Estes vendiam produtos manufaturados, quitutes, carregavam água e auxiliavam na gestão de pequenos negócios. Eram trazidos por meio do tráfico negreiro, que era uma forma de traficar os africanos de uma forma brutal. De 1501 a 1867, o comércio de negros como escravos foi uma das principais atividades comerciais no país dominante. As condições de escravidão no Brasil eram as piores que pode-se imaginar. A vida laboral dos adultos escravizados não ultrapassavam aos 10 anos. Depois de serem presos na África, os escravos tinham que enfrentar a travessia perigosa da África para o Brasil, nos cais do navio negreiro, e muitos morreram antes de chegar ao seu destino. Depois de vendido, eles começaram a trabalhar de sol a sol, recebiam alimentos de má qualidade, vestiam com trapos e viviam em senzalas. Normalmente, esses locais eram escuros, úmidos e pouco higiênicos, e eram adequados para evitar vazamentos. Eles não poderiam errar, porque eles eram punidos dolorosamente. As punições eram o açoite, o enforcamento, correntes presas na mão, e para evitar que alguns escravos se suicidassem comendo terra, eles colocavam máscara. E
e quem fugisse, eles soltavam cachorros de grande porte para ir atrás deles. Eles eram proibidos de expressar secretamente suas crenças ou realizar seus festivais e cerimônias. A maioria dos escravos da África eram batizados, mas eram obrigados a aceitar o catolicismo. Mulheres negras eram exploradas sexualmente e usadas como tarefas domésticas, como cozinheiras, empregadas domésticas e etc. Não é incomum que as mulheres escravizadas recorressem ao aborto para evitar que seus filhos sofressem desta forma. A liberdade era só obtida quando escapavam ou quando conseguiam comprar a carta de alforria. A abolição da escravatura. Quando a sociedade europeia começou a abraçar as ideias do liberalismo e do iluminismo, a escravidão começou a ser muito questionada, porque a privação de liberdade não correspondia à nova etapa do capitalismo industrial. Desta forma, quando a Inglaterra aboliu a escravidão em suas colônias, ela substituiu os assalariados. Por isso, a produção agora ficaria mais cara, e as colônias inglesas não podiam competir com os baixos preços praticados pelos portugueses. Portanto, era necessário converter o trabalho escravo em assalariado. Isso corresponderia aos preços de produção. No futuro, ex-escravos poderiam se tornar consumidores. Por esta razão, a Inglaterra, que liderou a nova expansão capitalista industrial, aprovou a Lei Bill Aberdeen. Isso transformou a Marinha Real Britânica em uma arma contra o comércio mundial de escravos, pois permitiu que seus navios se aproximassem de navios negreiros de qualquer nacionalidade. No Brasil, o tráfico negreiro foi oficialmente abolido em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. Mais adiante, em 1871, a Lei do Ventre Livre garantiu a liberdade aos filhos dos escravos, e em 1879 teve início a campanha abolicionista liderada por intelectuais e políticos. Mais adiante, a Lei dos Sexagenários, que foi em 1885, garantia a liberdade aos escravos maiores de 60 anos. Finalmente, a Lei Áurea. A abolição da escravidão no país foi concedida pela Lei Áurea, que foi aprovada pelo Senado e assinada pela Princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888. A Lei Áurea encerrava décadas de discussão em torno de várias questões, porém a mais importante era: se os escravos forem libertados, o governo pagaria indenização aos proprietários? Por fim, venceu a tese de que os donos de escravos não receberiam nenhuma compensação financeira. Então, os libertos sem qualquer plano, os ex-cativos se viram entregues à própria sorte e passaram a formar uma enorme contingente de pessoas sem qualificação. Esse seminário busca compreender as formas de resistência dos escravos. E a resistência deles tinha como grande objetivo a conquista da liberdade, mas também poderiam buscar apenas impor limites aos excessos de tirania de seus feitores. Entre as diferentes formas de resistência dos escravos, podem ser mencionadas as fugas coletivas ou individuais, as revoltas contra feitores e seus senhores, que poderia ou não ter o assassinato desses mesmos, a recusa em trabalhar a execução do trabalho de maneira inadequada, ou também a criação de quilombos e mucamas. E a resistência à escravidão por meio das revoltas não visava exclusivamente em acabar com o regime de escravidão, mas, dentre os do cotidiano dos escravos, poderiam ser utilizadas como instrumento de barganha. Sendo assim, essas revoltas dos escravos buscavam muitas vezes corrigir excessos de tirania dos seus senhores
e diminuir o nível de opressão ou até mesmo punir seus feitores que eram muito cruéis. E a resistência deles, né, já começava desde o embarque dos africanos nos navios negreiros, onde o risco de revolta dos africanos nos navios era tão alto que os traficantes de escravos diminuíam liberadamente as porções de comida para reduzir as possibilidades de revoltas, que aconteciam geralmente quando o navio estava próximo da costa. E as revoltas dos escravos eram muitas vezes voltadas contra seus senhores e feitores, né? Podendo inclusive resultar na morte deles. E entre os exemplos de revolta violentas que aconteceram, pode ser mencionada uma revolta que aconteceria na Bahia em 1807, mas que foi sufocada antes de se iniciar. E essa revolta foi descoberta em maio de 1807, e os escravos que se rebelaram planejavam dominar a cidade de Salvador. E as fugas, as fugas eram uma outra estratégia utilizada pelos escravos e poderiam ser individuais e coletivas. E as fugas individuais, elas eram mais complicadas porque aquele que realizasse só conseguiria ter sucesso caso embrenhasse no mato e lá sobrevivesse. E muitos procuravam alcançar grandes quilombos estabelecidos. E as fugas individuais tornaram-se uma grande estratégia comum no século XIX. E como as fugas dos escravos eram constantes, eles se instalavam em grandes cidades, como Salvador, como um exemplo Salvador, né? E passavam-se por libertos. E as fugas eram uma estratégia de resistência muito comum na década de 1870 e de 1880, por conta do fortalecimento do movimento abolicionista. E os escravos sentiam-se motivados a fugir e muitas vezes eram de fato incentivados por outros escravos que haviam fugido ou por integrantes de associações abolicionistas que davam suporte para os escravos fugiram. Outra forma de resistência dos escravos foi a formação de quilombos e mocambos. Essa estrutura surgiu no Brasil em meados do século XVI e se popularizou depois do Quilombo dos Palmares, que foi o primeiro quilombo registrado. Outras formas de resistência foi a resistência contra a sua escravização. Ela não se resumia apenas nas formas abordadas, que nem os escravos nas formas abordadas, como eu disse, mas também incluíam suicídios, abortos, que eram para impedir que seus filhos fossem escravizados também. Para isso, muitas mães se suicidavam ou até mesmo abortavam seus filhos para impedir que eles sofressem aquilo que elas estavam sofrendo. E a simples desobediência também levava eles a fazer isso.